e também o Dorivaldo Teixeira, que é da Unidade de Gestão da Dívida Pública. Portanto, vamos estar a falar do Orçamento Geral do Estado, que já está em debate da especialidade da Assembleia Nacional e poderá ser aprovado no próximo dia 13. Portanto, caro ouvinte, fique deste lado, não se ausente, estamos juntos. Este Orçamento Geral do Estado que a oposição está a dizer que não vale nada para o povo angolano. Epa, vamos ver. E daí? A 4 de fevereiro termino assim o meu programa. A coordenação geral tem as mãos de Bruno Reis. O Francisco Chiconte é o meu coordenador técnico. Este menino que trabalha comigo, 1,98 m, olhos verdes. Eu Congo Records. O meu nome, para que falar mais? Eu sou o tal, eu sou aquele. Eu sou a voz que afundou o Titanic. Até a próxima semana. António Manuel Jojo. Bandalho. 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 Nas manhãs de sábado com António Manuel Jojo. Estimados ouvintes, são neste momento 10 horas e 2 minutos, tempo de Angola. O Estado da Nação. O país real. O país real. O debate de ideias sobre os assuntos da atualidade. O Estado da Nação. Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, tem que ser já desta vez, ó Sana Santana, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás, que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união,
justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra. Creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás. Que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz. Minha Angola, meu país, a guerra ficou para trás. Que haja gente para um tempo novo, cantar canções de paz. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra. Creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, tem que ser já desta vez. Hosanna Santana, minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Amigas e amigos da 91.7, mais uma vez muito bom dia e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estado da Nação. Hoje vamos falar da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023, que neste momento está já em debate na especialidade na Assembleia Nacional. Recordamos que durante a apresentação do orçamento em sessão plenária, toda a bancada da UNITA votou contra. Houve abstenções do grupo parlamentar misto composto pelo PRS e a FNLA e só a bancada do MPLA, juntamente com os dois deputados do Partido Humanista de Angola, votaram a favor. As discussões na especialidade têm estado a decorrer de forma muito aquecida, há mesmo questões fraturantes. De qualquer modo, vamos, nesta edição do nosso programa, tentar perceber quais os pressupostos do Orçamento Geral do Estado, quais as suas várias componentes e, por isso, temos aqui um naipe de convidados que poderá fazer alguma pedagogia num bom debate com urbanidade. Temos connosco do Ministério das Finanças Leonardo Aurélio,
que vem pela Direção Nacional do Orçamento de Estado. Leonardo, Aurélio, muito bom dia, seja bem-vindo à MFM. Ok, muito obrigado, Alves Fernandes. Bom dia, ilustres colegas de painel, e um extensivo bom dia ao vasto auditório da MFM. Também do Ministério das Finanças, mais concretamente do Gabinete de Gestão, ou melhor, Gabinete de Estudos e Relações Internacionais, Patrício Neto. Muito bom dia e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Alves Fernandes, cumprimento a si, cumprimento aos caros ouvintes, também aos meus colegas de painel. Queria aproveitar a oportunidade para manifestar aqui os agradecimentos da direção do Ministério das Finanças pelo convite, no quadro da iniciativa de cá estarmos do Ministério das Finanças, e se inserir no âmbito do plano de comunicação dessa instituição, no sentido de trazermos a atenção dos angolanos o que consta da proposta do Orçamento Geral do Estado que foi submetida à Assembleia Nacional pelo Executivo a 9 de dezembro de 2022. Obrigado. O prazer é todo nosso. Aliás, tem sido já uma tradição, por altura da discussão do OGE, termos aqui os nossos especialistas convidados e também representantes do Ministério das Finanças. Connosco está também Dorivaldo Teixeira, da Unidade de Gestão da Dívida Pública. Muito bom dia e muito obrigado por se juntar ao nosso painel. Muito obrigado. Reitero os votos os agradecimentos. Dizer que é uma honra estar aqui e poder representar o Ministério e fundamentar aquilo que são os pressupostos do Orçamento de 2023. Obrigado. Os três representantes do Ministério das Finanças estarão frente a frente com os nossos especialistas convidados. Temos a Câmia de Carvalho Abrambes, especialista em políticas públicas do Unicef. Bom dia e muito obrigado por enriquecer também o nosso painel de convidados. Muito bom dia, Alves Fernandes. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para poder transmitir alguns aspectos importantes para o Unicef em relação ao Orçamento Geral do Estado. Obrigada. Obrigado a nós. Igualmente connosco está Heitor Carvalho, professor de Economia e diretor do Centro de Investigação Económica da Universidade de Lusíada de Angola. Heitor, bom dia e obrigado pela disponibilidade. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes, bom dia, colegas de painel, bom dia, Alves Fernandes. Vamos então debater aqui o OGE, a proposta do OGE de 2023. Aliás, a Universidade de Lusíada já fez um exercício semelhante, não é? Não, ainda não. Ainda estamos a trabalhar nisso. Sairá dentro de talvez 3, 4 semanas. Correto. E como não podia deixar de ser, o nosso especialista residente, jornalista, economista e professor universitário e também produtor de programa de rádio, Carlos Rosado de Carvalho. Carlos, bom dia e obrigado. Bom dia a todos, bom dia Alves, bom dia ouvintes, bom dia colegas de painel. Estimados ouvintes, vamos estruturar o programa da seguinte forma. Nos minutos iniciais, vamos fazer alguma pedagogia, apresentando os pressupostos do Orçamento Geral do Estado ou da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023. E depois de vermos a composição do orçamento sob todos os ângulos, vamos então dar início ao debate propriamente dito. Começando por Patrício Neto, do Gabinete de Estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças. Quais são efetivamente os grandes pressupostos para a elaboração do OGE, levando sobretudo em consideração que o nosso principal produto de exportação é o petróleo, cuja tendência de preço, embora esteja alta neste momento, ainda assim se registra também alguma volatilidade. Quais são os pressupostos efetivos para a elaboração desta proposta de OGE? Obrigado, Alves, pela questão de enquadramento. Como bem mencionou já na contextualização deste nosso encontro, o Orçamento Geral do Estado está avaliado em 20 bilhões de kwanzas, equivalente a 39,4 milhões de dólares. Este orçamento, que foi a proposta de orçamento submetida à Assembleia Nacional pelo Executivo, fundamenta-se, como é habitual, numa série de pressupostos, desde a inflação, preço do petróleo, que é uma das variáveis mais críticas, as variáveis mais fundamentais na elaboração da proposta orçamental. O preço do petróleo definido para o orçamento 23, é de $75.
assenta também numa produção petrolífera de 1,18 milhão de barris dia, o equivalente a 430,7 milhões de barris ano. Portanto, o orçamento baseia-se... Um preço de petróleo 75, uma produção petrolífera de 1,18 milhão de barris. Quanto é que está o barril neste momento? O preço do petróleo está em torno de 80 a 83 dólares. Correto. Inflação de 11,1%. A produção de gás, barris equivalentes de petróleo, de gás de 137 mil barris dia e um preço de gás de 39 dólares. Essa proposta foi preparada na base em torno de dois eixos essenciais, sendo a primeira o reforço da estabilidade macroeconômica. Como sabe, Alves, ao longo dos últimos anos, praticamente depois da quebra do preço do petróleo em 2014, o país viveu um período longo de instabilidade macroeconômica, que nos levou inclusive à recessão. Os riscos de conjuntura internacional prevalecem depois do surgimento da invasão da Rússia na Ucrânia. Então é preciso nos permanecermos atentos, né? Daí porque que a proposta orçamental volta a chamar como eixo, como pilar da sua elaboração, o reforço da estabilidade macroeconômica. E aqui, visando a sua concretização via a continuidade da redução da taxa de inflação. Em 2022, a taxa de inflação fechou em torno de 13,18%. O governo previu para 2022 uma inflação de 8%, mas o governo conseguiu fechar a um nível mais baixo. E aqui a intenção do governo, aqui o objetivo do governo continuar a reduzir a inflação. Portanto, estamos diante de um orçamento que reduz a inflação. Para o reforço da estabilidade macroeconômica, o governo traz também a inauguração aqui no âmbito do Orçamento Geral do Estado, uma medida que visa a criação de um regime jurídico para a utilização de instrumentos financeiros de proteção contra riscos da economia, que me refiro à volatilidade da taxa de câmbio, tráfico do preço do petróleo, taxa de juros e outras variáveis que possam criar riscos para o mercado, que possam criar riscos para o Orçamento Geral do Estado. A consolidação fiscal também faz parte do pacote de iniciativas que o governo pretende implementar para consolidar a estabilidade macroeconômica. Nós temos uma estimativa de déficit primário não petrolífero de 7,7% do PIB. O Orçamento Geral do Estado deste ano prevê reduzi-lo a 6,5% do PIB, no sentido de continuarmos a acertar as contas públicas e, naturalmente, sem prejudicar o crescimento. E também o reforço da gestão da dívida pública. Patrício, antes de entrarmos para a questão da dívida, tendo em conta que até no início sublinhamos o facto de o nosso orçamento estar ancorado no petróleo, qual é o comportamento da receita tributária não petrolífera neste orçamento? A perspectiva de crescimento continua. Nós estamos a levar para esse orçamento um preço de petróleo maior que do orçamento do ano passado, a 75. A receita não petrolífera, ambas, na verdade, tanto a petrolífera quanto a não petrolífera crescem neste orçamento. E aqui um dado especial, uma nota bastante particular. Mesmo em tempos de recessão, a receita não petrolífera apresentou um comportamento de crescimento, e continua sendo essa a perspectiva de termos uma maior capacidade de arrecadação, particularmente com grande foco da arrecadação não petrolífera, sem agravar o quadro de impostos. O governo vai procurar arrecadar mais receitas sem criar novos impostos neste orçamento. É o que consta na proposta do Orçamento Geral do Estado, até porque, de modo geral, a orientação da política tributária é de desagravamento. Mais tarde podemos depois entrar em detalhe em relação a esse assunto. Há medidas de desagravamento de impostos, há medidas de flexibilização tributária, inclusive até a nível das aduaneiras. Naturalmente, a receita não petrolífera continua, como bem mencionou no começo, continua exposta à volatilidade do preço do petróleo, mais a perspectiva de crescimento. Mas é residual, né? A receita não petrolífera para a composição global do Orçamento Geral do Estado? Não, nós já tivemos no passado níveis, ou melhor dizendo, participações da receita petrolífera vis-à-vis a receita não petrolífera na estrutura da receita total,
há muito mais dísparas, né? Hoje, nós vamos assistir... Não quero adiantar alguns números, só para que tenhamos noção. Nós estamos com peso de receita petrolífera pouco acima de 50% da receita total. Mas essa tendência vem reduzindo, não obstante o aumento do preço do petróleo que assistimos, porque há também um grande esforço de aumento da capacidade da receita não petrolífera. A tendência é, naturalmente, diversificar as fontes de obtenção de financiamento, aqui do ponto de vista tributário, do lado do governo, consolidar essa capacidade de arrecadação mais em sede de impostos, de modo a reduzir essa exposição que temos face à receita petrolífera. Naturalmente, esse é um processo longo, não se conclui de curto prazo, exige uma agenda de diversificação, que também certamente vamos ficar a discutir. O governo está a apostar em sede da elaboração do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, um grande foco na retoma do novo ciclo da diversificação, assente em pilares, que depois também podemos aprofundar. Mas, Patrício Neto, de qualquer modo, além das receitas tributárias, quer petrolíferas, quer não petrolíferas, que outras fontes de receitas vão concorrer para a composição do OGE? Em termos de empréstimos e modalidades do género, o que é que está previsto? O orçamento ele tem um plano de despesa e tem também um plano de financiamento, né? Do ponto de vista de plano de financiamento, ela conta com receitas tributárias, essencialmente aqui impostos, não são só impostos, a tributação tributário no sentido geral, taxas e emolumentos e outros. Aqui a receitas de financiamento que vão ser captadas a nível do mercado interno e mercado externo. Está bem, mas o que nós queremos saber concretamente é qual será a dimensão dessa captação de financiamentos, tanto no mercado interno como externo. O que é que está previsto desde já? Ou será algo feito à medida que forem surgindo as necessidades? Não, de modo nenhum. A nível de financiamento está previsto para o Orçamento Geral do Estado a captação de novos recursos, nova emissão de dívida, no valor de? Em torno de 6,6 bilhões de kwanzas. Sendo que deste total, 3, de maneira equilibrada, uma repartição aqui equilibrada, 3,9 bilhões de kwanzas corresponde ao mercado interno e a cerca de 3,5 bilhões de kwanzas ao mercado externo. Há também aqui receitas que são previstas no âmbito do processo de privatização do PROPIF, em torno de 19,6 a 1 milhões de kwanzas. Muito bem. O Patrício Neto falou de início que não está previsto o aumento da carga tributária. Contudo, tanto as empresas como os trabalhadores reclamam pela excessiva carga tributária. Há alguma previsão de redução da atual carga tributária, quer para as empresas, quer para os particulares? Como mencionei, esta proposta de orçamento levada à discussão no Parlamento, ela tem a orientação geral da política fiscal, na componente da tributação, de não agravamentos. O governo, o executivo não levou ao Parlamento novas propostas de criação de impostos. Ao contrário, traz aqui uma novidade no quadro do objetivo de continuar a reduzir custos de contexto ao longo da cadeia de abastecimento de bens e serviços, de reduzir o IRT, a taxa de IRT, de 25% para 6,5% para aqueles contribuintes do Grupo C, no sentido de libertar liquidez para os pequenos comerciantes e comerciantes em nome individual. A proposta orçamental mantém também as medidas que já constavam do Orçamento Geral do Estado de 2022 de manutenção da taxa do IVA previstas para um leque de produtos constante da proposta orçamental, no sentido de reduzir custos para as famílias, de reduzir custos em sede de processos de importação por parte dos operadores. Aqui uma outra medida que é importante mencionar, e aqui é novidade do Orçamento Geral do Estado, é que se alarga o conceito para despachantes oficiais e transitários de operadores econômicos autorizados nos atos de importação e exportação. Na proposta anterior,
eram apenas considerados como operadores econômicos os importadores e os exportadores. Aqui é esse alargamento do conceito. Agora os despachantes oficiais e a transitários podem também atuar como operadores econômicos. Mas mais do que isso, ou complementarmente a isso, também está a ser feito o alargamento de um conjunto de benefícios que esses operadores econômicos podem ter acesso. Não quero elencar assim muito rapidamente o conjunto de benefícios decorrentes desse alargamento que enquadra também os agentes alfandegários? Com certeza. Aqui há benefício em termos de flexibilização de pagamentos em prestações dos direitos aduaneiros junto da Administração Geral Tributária. Os operadores econômicos autorizados aqui, não só importadores e exportadores, mas também despachantes oficiais e transitários, ficam dispensados da apresentação junto da Administração Geral Tributária de garantias para o processo de desembaraço aduaneiro. Podem proceder desembaraço de mercadorias com pagamentos diferidos. A dispensa no âmbito desta proposta orçamental do procedimento de despacho, do pagamento de direitos aduaneiros e de taxas de serviços da AGT. Há um leque de medidas várias que são trazidas para facilitar a vida dos operadores econômicos autorizados, aqui empresas que atuam na cadeia de valor das importações. Muito bem, Patrício Neto, do Gabinete de Estudos e Relações Internacionais. Antes de passarmos para os nossos especialistas convidados, vamos também introduzir Leonardo Aurélio, da Direção Nacional do Orçamento de Estado, para percebermos algumas questões que têm a ver com o orçamento. Nós reparamos que na proposta do orçamento, 90% do valor global das verbas são geridos centralmente, isto é, pelo Executivo, o Governo Central, e apenas 10% estão dispersos pelos vários governos provinciais. Como é que explica isso? Por que razão o orçamento está estruturado desta forma? Ok, muito obrigado, Alves Fernandes. Antes, permita-me dizer que, efetivamente, o orçamento a proposta de orçamento estima receitas em cerca de 20 bilhões de kwanzas, conforme foi referido, e do ponto de vista da estruturação da despesa, podemos verificar que cerca de 54% dela destina-se à despesa fiscal primária e 45% destina-se à despesa financeira. Do ponto de vista da estruturação da despesa, na perspectiva funcional, podemos verificar que 23%, cerca de 23% da despesa vai para o setor social, o setor econômico absorve cerca de 10% desse valor, o setor de defesa e segurança fica com cerca de 8,6% e os serviços públicos gerais com cerca de 12,5% da despesa total. Relativamente à questão que coloca, bem, tendo em conta a concentração de populares nas grandes cidades, o nosso orçamento tem apresentado, digamos assim, um concentrado de verbas nos centros populacionais. O Governo Central tem desenvolvido ações não só para a capital do país, mas também para as províncias. Portanto, a dotação orçamental que é alocada no Poder Central, em certa medida, acaba refletindo-se também nas províncias. É uma despesa que está alocada no Governo Central, mas que uma parte considerável dela tem reflexos no poder local. Mas também... Quero dizer que são despesas que serão executadas pelos departamentos ministeriais, mas no território das províncias. Das províncias, mas também deixa-me dizer que há um grande esforço do Ministério das Finanças em descentralizar a dotação orçamental, desconcentrar o orçamento, retirando grandes ações que anteriormente eram executadas a nível central para os governos provinciais. Então, há de facto um grande esforço nesse sentido e é notório. Se fizermos uma comparação da estrutura do orçamento de hoje, dos últimos anos com anos mais remotos, havemos de ver diferenças muito grandes no sentido de desconcentração do próprio orçamento.
Muito obrigado. Vamos... Alves, permita-me aqui adicionar um dado que entendemos ser importante no esclarecimento dessa questão. É preciso ter nota de que, quando se olha para a globalidade do orçamento, existem lá despesas fiscais, aquelas que retornam diretamente para a economia, no sentido de criar soluções concretas para as pessoas, em termos de serviços de saúde, estradas e outros, mas também comporta uma componente de serviço de dívida. Naturalmente, serviço de dívida está considerando a administração central, que se encontra em Luanda, e daí porque aqui se pode perceber que, do ponto de vista da distribuição do orçamento na globalidade, se percebe um maior orçamento a nível da província de Luanda. Por outro lado, o Ministério das Finanças, juntamente com todos os departamentos ministeriais, tem enviado um esforço grande no sentido de melhorar essa distribuição territorial, de modo que temos melhorado as nossas metodologias de alocação territorial da despesa, nesta proposta a distribuição da despesa assenta também em variáveis que orientaram essa distribuição, que é importante aqui partilhar, sendo ela uma delas o índice de pobreza multidimensional por província, na base de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, do índice populacional, da populacional por cada província, e também de um indicador que foi usado como proxy, a proximidade da atividade econômica de cada uma dessas províncias, que é a capacidade de arrecadação de recursos próprios de cada uma dessas províncias. Mas, então, são essas variáveis que, para além, naturalmente, aqui, julgamentos... Mas essas variáveis, Patrício Neto, servirão apenas, talvez somente, para os critérios de alocação territorial. E, do ponto de vista da alocação sectorial, constatamos que o setor social continua a ser o menos privilegiado. O que é que temos em termos evolutivos nesta proposta de Orçamento Geral do Estado? Eu diria o contrário. Se nós olharmos para o histórico da evolução da despesa com o setor social, vamos notar que ela tem apresentado, do ponto de vista de alocação em sede de orçamento, e também do ponto de vista de execução, tem apresentado melhorias. O setor social, em sede do orçamento, ele se encontra no coração da despesa primária. Ela pesa hoje 43,5% da despesa primária total. Aqui vale a pena aqui esclarecer que despesa primária é despesa sem juros, né? Sem juros. Ela pesa hoje 43,5%, 23,9% da despesa total do orçamento, a despesa que inclui a dívida, e corresponde também a um aumento de 33,4% face ao Orçamento Geral do Estado de 2022. Em termos de execução, e eu faço questão, e acho que é importante partilhar isso, em termos de execução, vemos notando um aumento da despesa social, e aqui em particular saúde e educação, versus setor de defesa e órgãos de segurança. Órgãos de defesa e segurança. Órgãos de segurança órgãos de segurança e ordem pública. De modo que, só para termos uma ideia, naturalmente nós não temos os números fechados para 2022 ainda, estão em processo de tratamento finalização de tratamento contabilístico. Em 2021, por exemplo, o setor, isso é despesa executada, informada em sede de conta geral do Estado, que o Executivo remete ao Parlamento. Despesa com a educação e saúde representou 23% da despesa total. Se comparado com a defesa e os órgãos de segurança e ordem pública, também pesaram 23% da despesa total. Em 2018, educação e saúde representavam 16%, quando órgãos de defesa e segurança e ordem pública representavam 28%. Se nós fazermos uma leitura mais analítica, vamos perceber que, em termos médios, de 2018 para cá, da legislatura passada para cá,
as alocações e também os níveis de execução da despesa no setor da saúde e educação, para não dizer o setor social como um todo, cresceu, em termos médio, cresceu a uma velocidade mais elevada que as alocações dos orçamentos para a defesa, para os órgãos de segurança em ordem pública e também em termos de execução. Muito bem. Vamos encerrar esta parte introdutória com a questão da dívida. Dorivaldo Teixeira, da Unidade de Gestão da Dívida Pública, como é que está enquadrado o serviço da dívida nesta proposta de OGE? Sim, muito obrigado. A nível de dívida, nós prevemos terminar fechamos o ano com um estoque de dívida de cerca de 34 bilhões de kwanzas, e para o exercício de 2023 prevemos um endividamento líquido, não é? Um aumento de endividamento residual, não digo residual no ponto de vista dos grandes números, de cerca de 57 mil milhões. Ou seja, se formos um bocadinho ao detalhe, a visão é que do ponto de vista da dívida interna haverá um aumento, mas no ponto de vista da dívida externa haverá uma redução. Isso, de certa forma, aponta um bocadinho aquilo que é a estratégia da dívida, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da dívida, de ir de forma paulatina e reduzindo o seu grau de exposição ao endividamento em moeda forte. Ou seja, no sentido de começar a criar condições para montar a resiliência do mercado local, doméstico, e consolidar aquilo que também foram os ganhos de 2022, de 2021 a 2022. Nós temos estado a assistir de forma constante a uma redução paulatina dos termos de endividamento do Estado no mercado doméstico. Isso, obviamente, abre aqui oportunidades para que o setor privado comece efetivamente a ser financiado. E nós reduzirmos aquele efeito que vivemos durante o passado, em que o endividamento público ia, de certa forma, pressionando ou limitando a capacidade do setor privado de se endividar. Mas, numa só palavra, a dívida está a crescer, está a aumentar? A dívida vai aumentar muito residualmente, né? Estamos a falar, em termos percentuais, a previsão de aumento é de 0,17% de estoque. Se mantivermos os pressupostos atuais, do ponto de vista da taxa de câmbio e por aí fora, que temos verificado alguma estabilidade, a previsão de estoque de dívida é muito pequena. Mas há um elemento associado à dívida que é importante também endereçar, que é a forma como a dívida, o perfil da dívida está composto, tem efeito na capacidade do Estado conseguir jogar com os termos de endividamento. E isso correlaciona-se com a mecânica, com a temática que fomos dizendo, que estamos a consolidar a forma como nos endividamos. Ou seja, a Angola, a partir de 2022, conseguiu, no mercado doméstico, pela primeira vez, emitir títulos de longo prazo. Nós estamos a dizer que o Estado, atualmente, no mercado doméstico, tem conseguido endividar-se a maturidades de 10 anos, de 8 anos, 7 anos. Isso permite retirar a concentração que havia no passado, que a dívida estava concentrada em mais ou menos nos 3 últimos anos. E só para dar um contexto, uma das preocupações gerais, tanto a nível interno como a nível internacional, é a dívida de Angola com a República da China, né? com as instituições relacionadas com a República Popular da China. É uma dívida que está mais ou menos orçada numa dimensão de cerca de 19 mil milhões de dólares. Nós temos a mesma dimensão no mercado doméstico. É preocupante a dívida com a China, porque estamos a falar de uma dimensão que deve ser reembolsada num prazo de cerca de 9, 10 anos. Nós temos, do ponto de vista do mercado doméstico, o mesmo estoque de dívida a ser pago em 3 anos. Então, só para dar uma perspectiva, há uma pressão muito grande. Então, ao fazermos esse caminho de alargar o horizonte temporal de endividamento do Estado, está permitido, de certa forma, ir aliviando a pressão e permitindo que, paulatinamente, vai-se reduzindo o peso do serviço da dívida na despesa total. Por exemplo, na execução de 2022, ou melhor, na perspectiva do orçamento de 2022, previa-se que o serviço da dívida tivesse um peso de cerca de 50%, se a memória não me falha. Na execução,
previsionalmente estamos a contar com 35% do peso do serviço da dívida no estoque total. Ou seja, são sinais que, de certa forma, a estratégia que tem estado a ser engizada ou materializada tem tido efeito, não é? Vamos, talvez, agora mesmo, aproveitar essa questão da dívida para introduzir os nossos especialistas convidados. Mas tenho uma pequena dúvida. Esta situação de que falou não faz com que os bancos tenham menos capacidade de dar crédito à economia, uma vez que o Estado dá-lhes melhores garantias e é preferencial para os bancos emprestarem dinheiro ao Estado do que às empresas e os particulares? Sim e não. Sim, porque se o Estado, se os termos de financiamento do Estado se mantivessem no enquadramento anterior em taxas muito altas, obviamente para os bancos é um negócio mais fácil emprestar ao Estado por causa da capacidade de reembolso que o Estado tem. E a estratégia que tem estado a acontecer, a estratégia endereçada tem estado a permitir é reduzir esses termos. Só para dar um contexto, 2021 começamos com taxas o Estado, pelo menos no horizonte de um ano, financiava-se a taxas de 21%. Em 2022 começamos a financiar-nos com taxas no início do ano a cerca de 15% e finalizamos o ano a financiar-nos a um ano a taxas de 11%. Ou seja, os termos de referência de financiamento do Estado vão melhorando. E já se começa a ver também esse efeito, inclusive, nos produtos que são oferecidos aos bancos. Se for fazer uma visita aos termos dos depósitos a prazo que os bancos vão oferecendo, vão reduzindo cada vez mais aqueles depósitos a prazo a 20% e por aí fora. Então, quer dizer que os termos de financiamento ao setor privado vão melhorando. Ou seja, os bancos agora, para captar depósitos, também estão a pagar menos. Então, vamos começar a entrar num contexto, e também com a componente da redução da inflação, começamos a entrar num contexto em que os termos de financiamento suportam melhor o desenvolvimento da atividade económica. Muito bem. Só para adicionar aqui sim, Patrício Neto. Ao Dorivaldo, é importante notar que a questão do crédito à economia, visto na ótica do financiamento do governo ou do executivo junto do mercado interno, é só uma face da moeda, né? E é uma face incompleta da moeda para se referir aos fundamentos, questões de fundamentos na base do qual os bancos operam, né? Porque hoje temos uma situação macroeconômica melhor em relação ao contexto dos 5 anos de recessão que nós vivemos. Temos mais crescimento, temos menos inflação, e há aqui um objetivo muito forte de continuar a reduzi-lo. Temos um gasto de dívida mais baixo, um déficit primário não petrolífero também mais reduzido, que vamos continuar a reduzi-lo, um mercado cambial e uma taxa de câmbio relativamente mais estável. Ou seja, aqui são fundamentos. Há outros fatores que precisam se juntar às contas. Aqui fatores relacionados com os riscos, e é preciso ver isso numa ótica de risco, né? Na ótica do banco. O banco, quando vê o crédito, vê uma ótica de riscos. É preciso olhar para os aspectos específicos dos bancos, como rentabilidade, eficiência operacional dos próprios bancos. Aqui questões de índole do ambiente transnacional em que os bancos estão envolvidos. E aqui cito alguns desquais de enquadramento legal, como, por exemplo, questões relacionadas com a eficiência do sistema de justiça no país, que precisa continuar a ser tratado. Há um esforço também no sentido de ir se melhorando. A questão do funcionamento do nosso sistema de registro de títulos de bens imóveis, há questões relacionadas com garantia. Assim, há uma multiplicidade de fatores que estão aí envolvidas, que acabam sendo determinantes da potência da banca em financiar ou não a economia. Isso só para reiterar que aqui a questão pode não ser um problema de crowding out, porque há um movimento parte nós estamos a perceber, Patrício Neto, nós mudamos essa questão nesta fase específica do nosso debate para clarificar a preocupação ou as reclamações de muitos agentes económicos, segundo as quais o Estado estaria a fazer concorrência desleal
face aos empresários no acesso ao crédito. Meus senhores, Carlos Rosado de Carvalho, Heitor Carvalho e Câmia Abrams. Vamos pegar na dívida. Ela também é Carvalho. São três Carvalhos: Rosado de Carvalho, Heitor Carvalho e de Carvalho Abrams. Mas É um tripé Carvalho. é um tripé Carvalho. Isto é bom sinal. É os Carvalhos contra o governo. Eu acho que não, eu diria a população, os Carvalhos, parceiros do governo no esclarecimento da população. O orçamento geral do Estado. Exatamente. Meus senhores, caros convidados, a questão que levantei agora mesmo no que toca à dívida, como é que Carlos Rosado de Carvalho encaras a forma como o Governo está a gerir a questão da dívida, tanto no serviço da dívida, né, porque há compromissos inadiáveis, como nas previsões de captação de novos financiamentos internos e externos? Pois, se me permites, enfim, foi aqui o... Quantos minutos? Foram 45 minutos. De propaganda do governo. Não. Menos 5. Esclarecimento do orçamento geral do Estado. De propaganda do Não, governo. vamos descontar os 5 Mas vamos minutos lá ver, dedicados ao Rui Mingas. Começando pelo princípio, eu acho que os pressupostos do orçamento estão, no geral, bem. O preço, enfim, tanto quanto é possível dizer isso, não é? Porque, mas, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional trabalha para este ano com $86 o barril. E, portanto, nós temos 75, acho razoável. A inflação também está em linha com o fundo. Aliás, parece que o governo copiou o cenário macroeconómico do Fundo Monetário Internacional. As previsões de crescimento são iguais. Eu diria ao contrário, A Carlos. inflação é igual e, portanto, as coisas são mais ou menos iguais. Estamos esclarecidos. Eu acho que os pressupostos do orçamento são bons. Agora, é preciso dizer o seguinte: o orçamento para este governo, muitas vezes, é uma formalidade, não é? Põem lá, é obrigatório até 31, neste caso é até 15 de dezembro apresentarem um orçamento e fazem essa formalidade de apresentar uma proposta. Eu digo, por exemplo, no investimento público, no ano passado, o governo previa um determinado valor e gastou mais 60% do que aquilo que dizia. Portanto, estás a ver aos Fernandes, muitas vezes é uma ficção. Aqui o nosso amigo do orçamento dizia, e tal, porque nós estamos a executar bem as despesas. Eu vou dar um exemplo concreto. Em 2021, para a educação e saúde, estavam previstos 1,8 bilhões de kwanzas. Sabes quanto é que o Estado gastou? 1,6 bilhões de kwanzas. Portanto, gastou menos 200 mil milhões de kwanzas do que tinha dito. Sabes o que é que aconteceu na defesa e segurança? Estava previsto 1,4 bilhões de kwanzas. Sabes quanto é que gastou? 1,6 bilhões de kwanzas. Portanto, muitas vezes, este orçamento é uma ficção. Na sua opinião, Carlos, a que é que se deve a estas desrapadas? A ministra Vera Daves disse, é que vão por trás... Foi citada pela expansão. A ministra Vera Daves disse que fazem o orçamento e depois vão umas pessoas por trás, ou pela frente, ou pela porta do cavalo, que têm acesso direto ao Presidente da República e que aumentam os valores. Estamos a falar de quem? Da defesa e segurança. Justamente. Agora, sem prejuízo do que eu estou a dizer, é verdade aquilo que o Patrício disse, que nesta legislatura de 2017 a 2022 houve efetivamente uma redução da despesa com a defesa e segurança, medida em percentagem do PIB, e houve um aumento das despesas com educação e saúde. Enfim, aqui o nosso amigo Patrício usa os números como lhe convém. E eu estou-lhe a dizer como convém porquê? Por causa da medição. É o seguinte, existem recomendações internacionais de tratados ou de coisas que nós assinamos, não é? Nomeadamente a Abuja. Depois aqui a minha prima Carvalho vai falar melhor sobre o assunto. Mas existem 20% para a educação e 15% para a saúde. Aqui o Patrício diz-nos que já vamos em 40 e tal %, não é? Não, ele fala em setor social no global. Justamente é porque eles usam esse Penso que não distorce a minha mensagem. Penso que não distorce a minha mensagem, mas se quiser eu posso repetir. Não, Patrício, eu sei que tu disseste que era sem 43% como primário. Peso no orçamento da despesa primária. Justamente. Mas o que eu quero, nós já que estamos aqui a esclarecer às pessoas, devemos dizer os números para que sejam comparáveis com os tais 20%, não é?
Não é, Patrício? Porque se tu estás aqui a esclarecer as pessoas, se nós temos uma convenção assinada para gastarmos 20% em educação e 15% em saúde, vocês têm que dizer os números que sejam comparáveis internacionalmente, porque senão a gente não... Por isso é que eu estou a brincar contigo. Mas o que são números comparáveis internacionalmente? Esses são os números que nós temos. Não, o que eu estou a dizer, este executados. 20% é de quê? Aliás, o Presidente da República, João Lourenço, no início do mandato, prometeu que ia elevar os gastos com a educação para 20% e os gastos com a saúde com 15%. O que eu quero que tu me digas é quais são os valores comparáveis. Qual é o valor? Mas, como não sei se me vai dizer, eu tenho aqui escrito. E então é o seguinte, nós estamos a gastar... Em 2017, o Presidente João Lourenço encontrou gastos com a educação e a saúde no valor de 9,1% da despesa total. E em 2021, que é o último ano para os quais há execução, era de 10,8%. De facto, houve aqui um aumento de 1,7%. Só que o Presidente disse é que ia elevar para 35%. Mas houve Covid pelo meio. Não sei, houve uma série de coisas, houve tudo e mais alguma coisa, não me interessa. E houve o petróleo que atingiu valores negativos. E petróleo que atingiu valores... Não, eu estou a dizer... Claro, nós podemos ver as coisas. Agora, o que nós não podemos dizer... Peço imensa desculpa. A Covid, sabes o que é que fez a Covid? A Covid fez aumentar os gastos com a saúde. É mentira ou é verdade? Portanto, estamos aqui, nós fazemos só pelo que nos convém. A Covid, pelo contrário, Patrício, a Covid fez o quê? Aumentar os gastos com a educação. Isso é verdade. Com a saúde. Com a saúde. Perdão, com a saúde. E devia de fazer também com a educação. Portanto, nós estamos assim. Repito, melhoramos 1,7 pontos percentuais. Mas estamos a 1/3 daquilo que nós devíamos gastar nesses setores. E é para isso que... Porque se nós olharmos para o retrovisor, naturalmente que estamos bem. Portanto, esta coisa do orçamento é tudo muito relativo. O Governo diz que vai fazer isto e é o seguinte... E aqui é preciso dizer uma coisa que é o seguinte. O orçamento, nós devíamos discutir mais a execução do que discutimos o orçamento. Porque nestes senhores, no orçamento, ficam sempre bem na fotografia. Aqui, eu peço desculpa, não fixei o nome do orçamento. Dr. Leandro. Leonardo Aurélio. Leonardo Aurélio. Leonardo. Aqui o Leonardo diz, mas em 2023 vamos gastar não sei quantos com a saúde. Eu quero saber quanto é que nós vamos gastar. E sobre a execução, sabes o que é que acontece? Nós não se conhecemos ainda o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2020. Nós estamos em 2023. Portanto, nós não sabemos se estes senhores, aquilo que eles dizem que fizeram efetivamente, porque não temos uma visão independente do Orçamento Geral do Estado de 2000. A última é de 2020. Carlos, vamos democratizar o debate. Vamos, mas temos, só uma coisa. Há outras coisas que eu digo. Por exemplo, no Tribunal de Contas eu não posso responder. Não, tu não podes responder, mas o que eu estou a dizer é que não existe. Sabes muito bem, nas economias há sempre auditorias, não é? Que é para ver se aquilo que eu estou a dizer é aquilo que aconteceu. E o que eu estou a dizer é que desde 2020 que nós não temos Conta Geral do Estado, o parecer do Tribunal de Contas. E depois dei aqui uma bocazinha a dizer que se não sabia, mesmo do Tribunal, que seja do Tribunal de Contas. Houve aqui esta questão também, esta coisa de 90%. É verdade, 90% dos gastos são geridos centralmente. E dizem, não, mas isto há obras do Governo Central que são executadas nas províncias e nos municípios. Sem dúvida nenhuma. Mas quem é que decide essas obras? É o Governo Central. Justamente. É esse o problema. E esse é um problema que nos persegue, que é o problema da forma como o orçamento é muito... Mas o Leonardo Aurélio disse que o próximo passo será mesmo a desconcentração dessas empreitadas. O próximo passo é nós entretermos a discutir a divisão público-administrativa, político-administrativa, que é uma manobra dilatória para não fazermos as eleições para o poder Vamos local. introduzir também a Cábia de Carvalho Abrambes. Na divisão... Mas eu posso só mais um número, porque eu gosto de números e gosto de ver as coisas. O número primordial é o tempo. Sim, mas aqui está a dizer, não, nós estamos a melhorar em termos de gestão descentralizada do orçamento. Não é verdade. Em 2017,
nós tínhamos 87,8% era gerido centralmente. Agora são 89,4%. Praticamente igual. Portanto, não há melhoria absolutamente nenhuma na descentralização dos dinheiros do Estado, não é? Muito bem. Eu não falei da dívida. Vamos tocar na dívida depois quando introduzirmos também o Heitor Carvalho. Cláudia de Carvalho Abrams. A questão é a seguinte: o Unicef, instituição para a qual trabalha, que é uma agência das Nações Unidas, tem feito sempre, já é uma tradição, avaliações do orçamento, tanto na fase da apresentação da proposta, como também depois da apresentação da Conta Geral do Estado. E a questão social tem sido o vosso enfoque. Exatamente. Como é que está a vossa apreciação em relação a uma proposta que está ainda em discussão na Assembleia Nacional? Bom, aqui já foi, de facto, realçado o ponto que, em termos do setor social, há uma melhoria. Mas também aqui já foi dito pelo Carlos que realmente ainda há aspectos que precisam de ser ainda mais afincados ou melhorados, em particular esta referência em relação ao peso do gasto na educação, na saúde, que tem de facto estas metas muito ambiciosas, de 20% para a educação e 15% para a saúde, e é muito importante que, embora houve melhorias, nós não esquecemos que é importante que cada orçamento de facto esteja mais próximo dessas metas. Dizendo isto, eu acho que é também importante introduzir o facto que a questão do orçamento não é só para os economistas e não é só para quem está passivamente a olhar para o que acontece no país. Por isso é que o Unicef coloca a questão das finanças públicas. Portanto, as finanças públicas têm que ter um fim que é, de facto, a melhoria da vida das pessoas e, particularmente para nós, a questão da melhoria da condição da criança e dos direitos da criança. E a nossa análise rápida este ano mostrou de facto que, embora houve este aumento da aposta no setor social, ela precisa ainda de ser melhor entendida, e por isso é que é muito importante estes espaços de debate e esta necessidade de sentarmos com o Ministério das Finanças e os setores que respondem, porque também o Ministério das Finanças está aqui, mas se calhar há outra conversa a ter com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, sim. Porque a proposta de orçamento não passa só pelo o que nós vemos em termos do documento apresentado pelas finanças. Na vossa análise, que fatores determinam esta dificuldade que se repete ano após ano de o governo angolano se aproximar o máximo possível das metas pré-estabelecidas com base em convênios a que o governo aderiu também? Bom, há vários fatores. Uma que eu estava já a explicar é, de facto, a capacidade dos próprios setores de apresentarem orçamentos que conseguem, de facto, absorver ou ambicionar este nível de orçamentação no total do orçamento do Estado. Dando um exemplo concreto, e aqui o Carlos já frisou, é muito importante entendermos que o orçamento é uma parte da história. Nós precisamos de olhar para a execução deste orçamento. E quando vimos que, aqui dando o exemplo do setor de proteção social, que é alocado um valor e de que o dado que nós tivemos, por exemplo, de 2021, que apenas 43% deste orçamento está reportado no relatório de contas de 2021, há uma disparidade muito grande. Então, coloca-se muitas perguntas. Será que é só uma questão do desembolso não ter partido do Ministério das Finanças ou há algumas incapacidades do próprio setor de facto, fazer a execução? Porque também as finanças têm esta nuance. Portanto, não vai desembolsar para um setor que tem alguma dificuldade em realmente executar os seus orçamentos. Portanto, há vários fatores que concorrem para uma discussão maior que tem a ver com a nossa necessidade de termos maior capacidade de não só termos um orçamento bem elaborado, como disse também o Carlos, que cumpre todos os pressupostos,
mas sim também a realidade da sua execução. Mas, Câmbia, aqui surge a seguinte pergunta, que é dirigida muito rapidamente aos senhores do Ministério das Finanças, muito rapidamente mesmo. Qual é a base da apuração dos dados referentes aos vários setores? Portanto, vocês recebem dos setores, educação, saúde e províncias e programas, vamos ver se também falamos mais adiante do PIB e do próprio PIM, vocês recebem as propostas dos vários setores e elaboram o orçamento com base nas propostas que esses setores enviam. Não há um processo de capacitação para que essas propostas sectoriais sejam corretamente apresentadas para que a alocação vá de encontro às reais necessidades de cada setor? Alves, eu antes de responder à pergunta queria adicionar alguns elementos aos comentários que anteriormente foram feitos, as quais eu no geral não os obsto. Como é que fala mais para o microfone? Entretanto, há uma pergunta que eu lhe faço. Tem dinheiro para tudo? Mas vamos por partes. Ajude-nos só a perceber. Exatamente, é uma pergunta retórica, mas a pergunta é: tem dinheiro para tudo? Acho que aqui há questões de ordem objetiva e práticas que precisam ser colocadas na mesa. Os convênios existem, o governo comprometeu-se com eles, é verdade, mas como foi aqui referido e foi confirmado inclusive pela Câmara, pelo Carlos, o setor social na globalidade, o setor em particular, a educação e saúde, para não citar